Olá, meus queridos alunos! Para a gente matar um pouquinho a saudade das nossas aulas presenciais, nós vamos fazer hoje uma videoaula para eu explicar um exercício sobre hidrólise quando a gente tem uma hidrólise de solução salina que se dissocia em duas etapas, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo que pede para a gente calcular a constante de hidrólise, o grau de hidrólise, a concentração de H+, e o pH de uma solução 0,1 molar de sulfeto de sódio. Como a gente bem sabe, o sulfeto de sódio, tá aqui ele, ó, ele se dissocia, né, e gera o íon sulfeto. O íon sulfeto, ele vai ter hidrólise em duas etapas, porque o sulfeto vem do ácido sulfídrico, que tem duas etapas de dissociação, porque ele tem 2 hidrogênios ácidos. A hidrólise, que é o caminho contrário, vai ser realizada em duas etapas. Então, a primeira, do sulfeto, vai hidrolisar e formar o hidrogênio sulfeto, e vai ter a primeira constante de hidrólise. E depois esse hidrogênio sulfeto vai hidrolisar e vai formar o H2S. Cada uma dessas reações tem a sua constante de hidrólise e cada constante de hidrólise vai ser calculada de acordo com a equação que a gente já conhece. Constante de hidrólise é igual a constante Kw, dividido por Ka. Muito bem. Muita atenção agora. A gente já percebeu que a hidrólise vai ser em duas etapas e que nós temos duas constantes de hidrólise associadas a essa reação. Só que cada constante de hidrólise corresponde a uma determinada equação de dissociação ácida. Vamos ver agora com atenção. Nessa equação aqui, a gente percebe que a segunda etapa de dissociação ácida, o hidrogênio sulfeto formando o íon sulfeto, e que essa equação, ela é a segunda, né? É a Ka2, né? Segunda etapa. Reparem que ela contém as duas espécies que são necessárias, estão envolvidas na primeira constante de hidrólise. Então, não é difícil da gente perceber que são, na verdade, essa equação de Ka é que está relacionada com a constante de hidrólise número 1. Então, a gente calcula, constante de hidrólise 1 vai ser igual ao Kw dividido pela constante ácida 2. Caso vocês não tenham entendido por que a Ka2, vamos olhar a dissociação ácida da primeira etapa. Olha quais são as espécies envolvidas. É o HS- e o H2S. São essas as espécies que estão envolvidas nessa hidrólise? Não. O HS sim, mas aqui está aparecendo S2-. E o S2- não está nessa equação. Então, é assim que nós identificamos qual é a constante ácida que está associada a um determinado grau de hidrólise. Muito bem? Vamos a seguir, então. Associamos, então, a constante Ka2 ao primeiro equilíbrio de hidrólise e descobrimos que o valor dessa hidrólise é um valor muito alto. Deu 8,33, né? Da mesma forma, a gente associa o segundo equilíbrio de hidrólise. Estão vendo que as espécies agora aqui é HS- e H2S. Essas duas espécies estão presentes no primeiro equilíbrio ácido, então a gente descobre KH2 através do KW dividido por Ka1. Daí nós obtemos que a constante de hidrólise 2 é 1,1 vezes 10 na menos 7. Comparando a constante 2 com a constante 1, qual delas tem o valor mais alto? Ora, o valor mais alto, óbvio, é o 8,33. Como ele é muito maior que este valor aqui,
a gente não vai considerar esse segundo equilíbrio para saber os valores de pH e concentração de H+, etc. e tal. Nós vamos considerar apenas este equilíbrio aqui de hidrólise. Certo? Agora é só a gente resolver esse equilíbrio como a gente já conhece. Vamos montar o equilíbrio, né? Sulfeto mais água, hidrogênio sulfeto mais OH- e o valor da constante a gente já sabe. Agora, muita atenção! Para quem está pensando em usar equação ou fazer qualquer tipo de simplificação, muito cuidado, porque esse valor de constante é tão alto que a gente não pode fazer nenhuma simplificação. Então, só nos resta fazermos o cálculo convencional de equilíbrio e não podemos cortar esse x do denominador porque o valor da constante é muito elevado. Então, montamos a constante como de costume, né? KH1 é igual a x² dividido por 0,1 menos x, porque 0,1 é a concentração do sulfeto de sódio. Só que agora a gente não pode cortar esse xzinho daqui de baixo. Nós temos que resolver essa equação de segundo grau. Aqui já está a equação resolvida. Mas, o que eu fiz? Deixei ela montada aqui, passei o denominador para multiplicar com esse aqui, com esse aqui, daí fica esta equação aqui. Colocando toda ela para o mesmo lado, né? Fica x² mais 8,33x menos 0,833 igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, temos aqui menos b, né? Mais ou menos raiz de b² menos 4ac, né? Então, o b² é o 833 ao quadrado, menos 4, que está na fórmula, vezes a, o a é igual a 1, e o c é igual a menos 0,833. Daí, esse menos com esse menos fica mais. Daí, somando esse valor aqui, fica... Eu até vou fazer a conta de novo para vocês. 8,33 ao quadrado dá 69,39. Mais 4 vezes 0,833 dá 3,33. Somando 3,33 mais 68, nós chegamos em 72,72. Daí, lógico, agora a gente só continua a conta. Tira a raiz de 72,72, chegamos em 8,5, e daí a gente observa que essa resposta vai dar um valor positivo e um valor que vai dar negativo. O valor negativo não nos importa, então a gente só faz 8,528 menos 8,33 dividido por 2. Daí, essa resposta... nós temos que x é igual a 0,0988. Esse x é o que mesmo? Vamos voltar. X é igual à concentração de OH-. Então, a concentração de OH- é essa. O POH é o logaritmo dessa concentração, e o logaritmo dessa concentração é 1,005. O pH, então, vai ser 14 menos 1,005, que dá 12,995. Certo? Então, nós já descobrimos a concentração de OH- e o pH. O grau de hidrólise, a gente tem duas maneiras de determinar. Ou colocando nessa equação, não se esqueçamos que nós não podemos simplificar, né, o denominador. Ou ainda a gente pode usar essa equação em que a concentração de OH- vai ser igual ao grau de hidrólise vezes a concentração. Nesse caso, a gente descobre que o grau de hidrólise é 0,988, ou seja, 98,8% de hidrólise. Ou seja, esse sal tem uma concentração muito alta, né, de hidrólise. A hidrólise ocorre quase 100% na primeira etapa. Certo?
Aqui, nesse caso, faltou a gente calcular o valor do H+, mas a gente sabe, né? Porque o H+ vai ser igual a 10 elevado, né, na menos o valor do pH. Eu vou tentar colocar isso. Deixa eu tentar colocar isso no... Aqui é tão difícil. Não. Vamos tentar mais um pouquinho. Consegui. Menos pH. Então, vamos fazer aqui a conta. H+ vai ser igual. Qual é o valor do pH? 12,995. Então, vamos colocar aqui. 12. Não, aqui. 12. O diacho. 12,99. 995, certo? E isso vai dizer, então, para mim, menos 12,995, que a concentração de H+ é igual a 1,01 vezes 10 na menos 13. Lá vamos nós tentar botar isso aqui. Pronto. E pronto, exercício